Você já ouviu falar de perseguição, escândalos e heresias como grandes ameaças à igreja? Mas há um mal mais perigoso, mais sorrateiro, mais presente. Um mal que não vem de fora, mas de dentro. A frieza espiritual, o coração morno, o crente que diz crer, mas vive como se Deus não estivesse olhando. É sobre isso que vamos falar. Nos tempos de Atos, os cristãos morriam por sua fé. Hoje, muitos não conseguem nem orar 15 minutos por dia. Antes, havia lágrimas nos olhos dos que adoravam. Hoje, há pressa para sair do culto e correr para o celular. A diferença entre uma igreja cheia do Espírito e uma igreja cheia de rotinas mortas começa por um detalhe devastador: a perda da temperatura da alma. Jesus foi claro: porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3,16. Pense nisso. Jesus não disse isso aos ímpios. Ele disse isso a uma igreja, e não a uma qualquer, mas à igreja de Laodiceia, rica, estável, confortável e espiritualmente inútil. Ser morno não é apenas estar fraco, é ser repulsivo aos olhos de Cristo. Neste vídeo, vamos expor a raiz oculta da frieza espiritual. Vamos mostrar por que ela cresce dentro da igreja, como ela paralisa ministérios, destrói famílias e enfraquece gerações. E mais, vamos revelar o caminho bíblico para sair da mornidão e voltar a ser alguém que arde pela presença de Deus. Isso não é só uma reflexão, é um chamado urgente à vida. Se você já sentiu que algo esfriou dentro de você, se percebe que o zelo de antes virou apenas lembrança, então este vídeo é para você. Pegue sua Bíblia, feche a porta e abra seu coração. Porque Jesus ainda bate à porta dos mornos, mas só entra se houver arrependimento e fogo verdadeiro do outro lado. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Entre todas as cartas que Jesus enviou às igrejas em Apocalipse, há uma que carrega um tom que corta como uma espada. É a carta dirigida à igreja em Laodiceia. Não havia perseguição. Não havia falsos mestres expostos. Não havia heresia clara. Mas havia algo mais perigoso: autossuficiência espiritual mascarada de religiosidade. A cidade de Laodiceia era rica. Seu comércio florescia. Seus bancos eram poderosos. Suas roupas de lã negra eram símbolo de status. Seu sistema de saúde era referência, com um colírio produzido ali conhecido em todo o Império Romano. E a igreja parecia refletir essa mesma estabilidade. Aos olhos humanos, era uma comunidade próspera, respeitável, confortável. Mas aos olhos de Cristo, era repulsiva. Jesus não começa com elogios. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. AP 3:15-16. A palavra usada aqui é violenta. Vomitar. Não ignorar, não corrigir. Vomitar. Como algo que o corpo não suporta. Como uma substância que é rejeitada imediatamente. Essa é a reação de Jesus à mornidão espiritual. O problema não era pecado escancarado, era uma falsa sensação de que tudo estava bem. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. AP 3:17. Veja a ironia. Uma igreja cheia de si, mas vazia de Deus. Uma igreja satisfeita com seus cultos, seus programas, sua reputação, mas que havia perdido a dependência, o quebrantamento e o fogo. Jesus, então, revela a verdade que eles se recusavam a enxergar.
Tu nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A pior cegueira é aquela de quem acredita estar vendo. O maior perigo é pensar que está perto de Deus enquanto se afasta em silêncio. A frieza espiritual não grita, ela sussurra. Ela se instala devagar, tornando a alma apática, indiferente, entorpecida. Laodiceia não rejeitou abertamente a Cristo. Ela apenas viveu como se ele fosse opcional. E isso é exatamente o que muitos fazem hoje. Vão à igreja, cantam, ouvem, até servem. Mas não oram em secreto, não choram por pecados, não sentem mais a presença, não temem mais a palavra. Estão na casa de Deus, mas o coração está longe. O mais trágico, porém, é o que vem depois. Eis que estou à porta e bato. Ap 3:20. Essa frase, tão usada para evangelismo, na verdade foi dita à igreja. A igreja. Jesus estava do lado de fora da própria igreja. Ele foi excluído por uma comunidade que achava que estava tudo bem. E hoje, quantos cultos têm o nome de Cristo, mas não a presença? Quantas reuniões falam sobre Deus, mas sem Deus? Cristo ainda bate, ele ainda chama, mas a promessa é para os que ouvirem e abrirem a porta, não os que justificam sua frieza, não os que dizem, estou cansado, sobrecarregado, vivendo uma fase difícil. A verdade é que muitos esfriaram porque trocaram a intimidade pela rotina, a fé pela lógica, a dependência pela programação religiosa. Laodiceia nos ensina que a pior morte espiritual é a que acontece lentamente, sem alarde, sem dor, sem aviso. Apenas o fogo apaga, a chama se apaga e tudo vira cinza. Mas também nos ensina que há esperança para os mornos, se houver arrependimento, se ouvirem a voz do noivo à porta, se permitirem que ele entre e reacenda o que foi apagado. Porque Jesus não bate para acusar, ele bate para restaurar. Mas o tempo está se esgotando, nenhum cristão nasce morno. A frieza é resultado de processos sutis, quase imperceptíveis. Começa com pequenos sopros, distrações, acomodações, justificativas. E como uma brasa fora da fogueira, o coração vai perdendo o calor, o zelo, a chama da presença de Deus. O fogo espiritual não se apaga com um balde de água. Ele se apaga com um sopro morno. Um vento lento de negligência, uma brisa constante de indiferença. Ninguém acorda e decide, hoje serei frio. Mas muitos acordam dia após dia sem orar, sem ler, sem se prostrar. E nesse silêncio, o fogo se apaga. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9:23. Mas o cristão morno começa a negociar essa cruz. Ele diz, hoje não. Essa parte do evangelho é pesada demais. Deus entende. E assim, o altar perde o sacrifício. E onde não há entrega, não há fogo. O sopro que apaga o fogo pode vir em forma de conforto. Quando tudo vai bem, muitos relaxam. Trocam a vigilância pelo entretenimento. A fome de Deus pelo vício do celular. A sede de justiça pela sede de relevância. Se sentem seguros porque continuam indo à igreja, mas não percebem que estão caminhando em círculos espirituais há meses, talvez anos. Outro sopro é o da comparação. O cristão morno olha para o lado e diz, estou melhor do que muitos. Mas Deus não nos mede pelos outros, Ele nos mede pela cruz, pela obediência, pelo quanto do nosso coração ainda queima por Ele quando ninguém está vendo. A rotina também sopra contra o fogo. O que começou como paixão, vira costume. O que antes gerava lágrimas, agora é apenas um hábito mecânico. O louvor que antes quebrantava, agora é cantado por cantar. O sermão que antes trazia temor, agora é avaliado como um consumidor avalia um produto. E há também o sopro da ferida. Muitos esfriaram porque foram machucados, por pessoas, por líderes, por igrejas. E então construíram muros em vez de altares. Se afastaram do corpo por causa de uma decepção, e hoje dizem,
Eu creio, mas do meu jeito. Mas o fogo de Deus não queima em isolamento. Ele queima no altar da comunhão, do perdão, da restauração. Mas o sopro mais perigoso é o da mentira. Você ainda está bem. Não precisa se esforçar tanto. Deus conhece seu coração. Sim, Ele conhece. E por isso mesmo, Ele não aceita um coração dividido. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é com parte. Não é quando dá tempo. É com tudo, sempre. O fogo do Espírito é sensível. Ele não pode ser manipulado. Ele não habita em corações indecisos. O Espírito Santo se entristece com a mornidão, porque ele é fogo, ele é vento impetuoso, ele é intensidade. Ele desce sobre sacrifícios vivos. Ele consome tudo o que é entregue e se afasta de tudo o que é retido. Por isso, é tempo de discernir os sopros que estão apagando sua chama. Qual tem sido o seu? O conforto, a ferida, a rotina, a mentira. O Espírito hoje te confronta para reacender, mas o fogo só volta se o altar for reconstruído. E só há altar onde há renúncia, verdade e sede. Cristãos mornos são previsíveis. Não incomodam o inferno. Não carregam autoridade. Não curam, não libertam, não transformam. Mas um cristão em chamas, esse o mundo não consegue ignorar. Ele carrega o céu nos olhos e o reino nos passos. Ele não precisa dizer muito. Sua presença já denuncia que Deus está perto. Se sua vida espiritual está morna, não aceite isso como normal. Não racionalize. Não espere outro domingo. Quebre agora o ciclo. Clame agora por misericórdia. Deus não rejeita corações quebrantados, mas Ele resiste aos satisfeitos. A frieza espiritual não nasce apenas das distrações do mundo. Muitas vezes, ela é gerada no púlpito. Há um evangelho sendo pregado hoje que não aquece a alma, não confronta o pecado e não produz arrependimento. Um evangelho que entretém, mas não transforma. Que enche templos, mas não enche corações. Esse evangelho é popular porque é confortável. Ele fala de bênçãos, mas silencia sobre cruz. Ele exalta a identidade, mas ignora arrependimento. Ele promete vitórias, mas não exige santidade. E o resultado é uma geração de cristãos que sabem os versículos decorados, mas não têm comunhão com o Deus da palavra. O evangelho verdadeiro começa no arrependimento. Foi assim com João Batista. Foi assim com Jesus. Foi assim com os apóstolos. Mas hoje, em muitas igrejas, arrependimento virou uma palavra pesada demais. Não vamos espantar os visitantes. Vamos manter um tom mais leve. E nesse silêncio, a frieza entra. O evangelho que esfria é aquele que promete o céu sem falar do inferno, que fala de amor sem falar de juízo, que proclama a graça, mas esconde a verdade, que repete: Deus é bom, mas nunca diz: Deus é santo. Esse evangelho pode emocionar, mas não converte. Pode motivar, mas não cura a alma. Cristãos alimentados por esse tipo de mensagem acabam vivendo uma espiritualidade rasa. São movidos por slogans, mas não pela Escritura. São dependentes de eventos, mas não têm altar pessoal. O fogo que os move é o da empolgação, não o da consagração. E quando a tempestade vem, a chama apaga, porque nunca foi fogo do céu, foi fogo estranho. Paulo alertou: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Esse tempo chegou. Muitos só ouvem aquilo que afaga seu ego. Se o sermão confronta, desligam. Se a palavra fere, mudam de igreja. Mas a verdade não muda para agradar o coração frio. Ela continua cortando como espada, e só quem aceita o corte pode ser curado. Outro sintoma do evangelho que esfria é a falta de temor. As pessoas tratam Deus como um produto. Vão à igreja como quem vai a um shopping espiritual. Escolhem o que querem, rejeitam o que pesa e querem sair satisfeitas. Mas o evangelho não foi feito para agradar. Foi feito para crucificar a carne, para transformar a alma, para incendiar o espírito.
A pregação que aquece é aquela que leva ao quebrantamento, que faz o pecador cair de joelhos, que faz o crente olhar para si mesmo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi essa pregação que fez Pedro chorar amargamente, que fez Isaías dizer: ai de mim, estou perdido, que fez Paulo cair do cavalo. Por isso, a pergunta é: que tipo de evangelho você tem consumido? Um que aquece ou um que esfria? Um que te desperta ou um que te embala para o sono espiritual? O evangelho de Jesus nunca foi fácil. Ele chamou o jovem rico a vender tudo. Chamou os discípulos a deixar redes, barcos e pais. Chamou a multidão a tomar a cruz. E ainda advertiu: se alguém quiser me seguir, não é automático, não é leve. É escolha diária, é renúncia, é fogo. A frieza espiritual cresce onde o evangelho foi diluído, onde a palavra foi domesticada, onde a cruz virou decoração. Mas o Espírito está buscando corações que desejam a verdade inteira, ainda que doa, porque só essa verdade liberta, só essa verdade acende. E talvez o que você precisa hoje não é de mais uma pregação motivacional, é de um grito do céu que diga: volta ao primeiro amor. Volta ao lugar onde você chorava por causa da santidade de Deus. Volta a se ajoelhar no quarto. Volta a abrir a Bíblia e sentir o coração queimar. O evangelho que aquece não é o que agrada, é o que confronta, é o que chama, é o que santifica, é o que prepara para a glória. O frio espiritual nem sempre se apresenta como mundano. Na verdade, o perigo maior é quando ele se disfarça de santidade. É possível ser morno, usando roupas de zelo. É possível estar longe e ainda assim parecer perto. O coração pode estar frio, mesmo que os lábios ainda falem sobre Deus. Jesus lidou com esse tipo de religiosidade. Ele disse aos fariseus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Eles jejuavam, oravam, conheciam as Escrituras, mas faltava o essencial: um coração em chamas, um coração quebrantado, um coração vivo diante de Deus. A frieza religiosa é mais sutil, mais camuflada e, por isso, mais perigosa. Porque ela convence o próprio cristão de que está tudo bem. Ele se torna defensor da doutrina correta, mas não busca mais a presença. Ele exige pureza litúrgica, mas já não chora mais no secreto. Ele fala de reforma, mas perdeu a fome do fogo. É a síndrome do irmão mais velho da parábola. Ele nunca saiu de casa, nunca se perdeu nas festas do mundo, mas também nunca se alegrou com a volta do irmão. Seu coração era frio. E mesmo estando dentro da casa do Pai, ele não entendia o coração do Pai. Sua santidade era uma máscara. Sua obediência era uma moeda de troca. Hoje, muitos estão assim. Usam versículos como espada para julgar, mas não como espelho para se examinar. Sabem identificar o erro do outro, mas não sentem mais tristeza pelos próprios pecados. São rápidos para corrigir, mas lentos para amar. Defendem doutrinas, mas perderam o espírito. Há um tipo de frieza que cresce dentro das igrejas que mais falam sobre santidade. É o legalismo gelado. Ele tem regras, mas não tem vida. Tem padrão, mas não tem graça. Ele coloca fardos sobre os ombros dos outros, mas não dobra os próprios joelhos. Ele sabe a forma, mas perdeu a essência. A verdadeira santidade queima. Ela não endurece, ela quebranta. Ela não se exibe, ela se esconde. Ela não acusa, ela intercede. Onde há fogo, há humildade. Onde há presença, há lágrimas. Onde há comunhão com Deus, há amor pelos homens. O cristão verdadeiramente santo sabe que está sempre em dívida com a graça. Ele não se coloca como juiz. Ele se coloca como pecador perdoado. E é por isso que ele continua em chamas, porque sabe que sem o fogo de Deus tudo o que ele é pó. Mas o cristão morno que veste roupa de santidade
é aquele que parou de crescer, parou de buscar, parou de se examinar e começou a viver apenas da imagem. Ele se preocupa com o que os outros veem, mas não com o que Deus vê. E Deus não se impressiona com a aparência. Ele pesa o coração. Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios. E ele responderá: Nunca vos conheci. Mateus 7, 22, 23. O perigo é real e o engano é profundo, porque a frieza com aparência de santidade é como uma sepultura caiada, bonita por fora, morta por dentro. Por isso, a pergunta precisa ser feita: sua santidade é fruto da presença ou da performance? Você busca agradar a Deus ou parecer correto diante dos homens? Seu zelo ainda vem da cruz ou já virou vaidade? É tempo de rasgar o manto da aparência, de despir a máscara da religiosidade, de voltar a ser como Davi, que disse: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas confessei, e tu me perdoaste. Salmo 32, 3, 5. Ele entendeu que Deus não quer rituais sem alma. Ele quer um coração inteiro. Cristãos frios, disfarçados de santos, são como lâmpadas queimadas. Parecem luz, mas não iluminam. Parece que funcionam, mas não tocam ninguém. Deus está buscando não os que apenas se parecem com fogo, mas os que verdadeiramente queimam. E essa chama só reacende quando a verdade entra, quando a alma é exposta, quando a santidade deixa de ser um teatro e volta a ser um altar. Há uma busca crescente por glória nos púlpitos, nas plataformas e até nas orações. Glória, poder, manifestação, sinais. Mas há uma pergunta que raramente se ouve: essa glória está conectada à cruz? Porque toda glória que não nasce do altar do sacrifício é uma ilusão que esfria a alma. A cruz é o centro do Evangelho, e ela não é apenas um evento do passado, ela é um estilo de vida. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. A cruz não é um acessório espiritual. É o caminho da morte do ego, da entrega, da obediência. Mas em muitos lugares hoje, a cruz foi substituída pelo palco, o sacrifício pelo espetáculo, a renúncia pela fama. E a glória que se busca é a glória dos homens. A frieza espiritual entra quando a cruz sai, porque sem cruz não há quebrantamento, sem cruz não há arrependimento, e sem arrependimento não há fogo. O apóstolo Paulo disse: Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Ele entendeu que a única glória que aquece, que transforma, que sustenta, é aquela que nasce da cruz. Toda outra glória é vaidade, é fumaça, é engano. A glória verdadeira desce quando há sacrifício. Foi assim com Elias no Carmelo. O fogo só veio depois que o altar foi reconstruído, depois que a água foi derramada, depois que tudo foi entregue. A glória de Deus não se manifesta sobre altares vazios. Ela se manifesta onde há entrega total. Mas hoje, muitos querem o fogo sem o altar. Querem a unção sem o joelho. Querem os dons, mas não a disciplina. Querem o sobrenatural, mas rejeitam o morrer diário. E assim, a frieza espiritual se disfarça de avivamento. As pessoas pulam, gritam, mas não mudam. Cantam sobre o fogo, mas vivem em cinzas. A glória sem cruz produz ministros vaidosos. Produz líderes que dominam, mas não servem. Produz igrejas cheias de performance, mas vazias de presença. E o povo, ao invés de ser transformado, é distraído. Ao invés de ser despertado, é embriagado. A alma esfria, mesmo em meio a aplausos. É por isso que muitos avivamentos modernos acabam em escândalos, porque não foram gerados na cruz. Foram gerados na alma, na emoção, na ambição. E onde não há cruz, não há raiz. Onde não há morte do eu, não há vida do espírito. A glória sem cruz
também cria um evangelho sem lágrimas. As pessoas dizem, senti um arrepio, mas não dizem, fui confrontado. Dizem, foi lindo, mas não dizem, Deus me quebrou. O foco está na experiência e não na transformação. Mas o fogo que vem de Deus purifica. Ele arde, ele dói, ele muda tudo. E talvez essa seja a maior razão pela qual muitos estão frios, porque trocaram a cruz pela conquista, trocaram a obediência pela influência, trocaram a verdade pela aparência, e agora caminham, mas sem direção, pregam, mas sem convicção, cantam, mas sem presença, porque o fogo se foi, junto com a cruz. Mas ainda há um caminho de volta. A cruz ainda está de pé. Ela ainda chama. Ela ainda cura. Mas para encontrá-la, é preciso descer. Descer do orgulho. Descer da vaidade. Descer da autopromoção. Porque Deus só enche vasos quebrados e só revela sua glória a quem carrega as marcas do Calvário. Se você sente que está frio mesmo em meio a glórias, talvez tenha perdido a cruz no caminho. Volte. Volte ao lugar da rendição. Volte ao lugar onde tudo começou. Onde você chorou. Onde você se entregou. Onde você morreu. E Cristo viveu em você. A glória que realmente aquece é a que vem do céu sobre corações rendidos, sobre altares molhados de lágrimas, sobre vidas que já não buscam aplausos, mas apenas a presença. Porque onde há cruz, o fogo nunca se apaga. Há um tipo de frieza que não se percebe no primeiro olhar. Ela não parece rejeição aberta, nem rebeldia declarada. Ela se disfarça de normalidade. Toma a forma de uma rotina funcional, de uma fé sem escândalos, de uma vida aparentemente em ordem. Mas por trás dessa aparência, há um abismo crescente entre o coração e o altar. Essa frieza sutil é a mornidão, e ela se tornou o estilo de vida mais aceito dentro da igreja moderna. O cristão morno não nega a Deus, mas também não se entrega por completo. Ele ora quando sobra tempo, lê a Bíblia quando sente vontade, vai à igreja, se nada mais ocupar a agenda. O problema não é o pecado explícito, é o coração dividido. E isso, para Deus, é insuportável. Em Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus é claro. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A palavra é forte, mas revela algo fundamental. Deus prefere o frio sincero ao morno disfarçado de piedade. A mornidão é traiçoeira porque ela se adapta. O cristão morno sabe o que dizer, conhece o jargão, sabe manter a aparência. Ele fala de Deus, compartilha versículos, até participa de ministérios. Mas por dentro, seu altar está vazio. Sua alma está anestesiada, sua paixão se tornou lembrança. E o mais grave é que a mornidão é contagiosa. Ela se espalha como uma cultura silenciosa. Quando muitos ao redor vivem da mesma forma, mornos, indiferentes, automáticos, isso se torna o novo normal. O zelo é ridicularizado. O jejum é visto como exagero. A oração intensa como fanatismo. A consagração como religiosidade. A mornidão é o evangelho sem urgência. É a fé sem lágrimas. É o discipulado sem renúncia. É a igreja que se tornou clube. É o culto que se tornou evento. É o crente que se tornou espectador. E tudo isso pode parecer pacífico, mas é um veneno que mata em silêncio. O cristão morno aprendeu a sobreviver espiritualmente. Ele não cai, mas também não avança. Não se desvia, mas também não queima. Sua vida espiritual é marcada pela estagnação. E com o tempo, ele começa a achar que isso é maturidade. Mas é apenas inércia. E onde há inércia, não há fogo. O estilo de vida morno evita o confronto. Evita a entrega radical. Evita a cruz. Ele constrói uma fé confortável, domesticada.
que se encaixa perfeitamente na agenda moderna. Tudo é negociável. O tempo com Deus, o compromisso com a santidade, a fidelidade ao chamado. E com o tempo, a alma vai se esquecendo de como era viver em chamas. O mais assustador é que muitas lideranças espirituais reforçam esse estilo de vida. Pregações que não despertam. Ministérios que não exigem. Uma estrutura inteira construída para manter os crentes satisfeitos, mas não santos. Envolvidos, mas não incendiados. E assim, a mornidão vira cultura institucionalizada. Mas Deus nunca se satisfez com multidões mornas. Ele sempre buscou poucos que queimam, poucos que choram no secreto, poucos que dizem: Senhor, quebra tudo o que em mim resiste ao teu fogo. Poucos que se recusam a viver no raso, porque sabem que para onde Deus os chama é necessário estar em chamas. Você pode estar morno e nem saber. Pode estar vivendo uma fé funcional, correta, ordeira, mas sem presença, sem quebrantamento, sem altar, sem lágrimas. E a pergunta que o Espírito faz hoje é: onde foi parar o fogo? Se o estilo da sua vida espiritual é previsível, seguro, confortável, talvez você esteja vivendo a mornidão como estilo de vida. E o único caminho de volta é o arrependimento. É rasgar o coração. É abandonar o controle. É clamar como Davi: restaura em mim a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, 12. A mornidão só tem poder onde o fogo foi abandonado. Mas se hoje você decidir reconstruir o altar, se hoje você decidir reacender o clamor, então o Espírito virá. Porque Deus jamais despreza um coração contrito. Ele nunca rejeita quem decide, mesmo em meio às cinzas, dizer: eu quero queimar outra vez. Há uma verdade esquecida em meio ao cristianismo moderno. Um cristão verdadeiramente em chamas incomoda. Ele não se encaixa. Ele não se adapta. Ele não silencia quando todos se calam. Ele queima. E o brilho dessa chama denuncia as trevas ao redor. Cristãos mornos são aceitos. Cristãos apagados são celebrados. Mas os que ardem de verdade são rejeitados. São acusados de fanáticos, de radicais, de exagerados. O mundo tolera a fé desde que ela não tenha fogo, desde que ela não confronte, desde que ela não inflame outros a se renderem. Mas foi exatamente esse tipo de cristão que incendiou o mundo nos primeiros séculos. Homens e mulheres comuns, mas cheios do Espírito, sem fama, sem púlpito, sem redes sociais, mas com olhos que brilhavam com a glória do céu. Eles não recitavam doutrinas, eles carregavam a presença. Eles não apenas falavam de Jesus, eles viviam como Jesus. Pedro, que um dia negou por medo, se tornou chama viva. Paulo, que um dia perseguiu, virou tocha nas mãos de Deus. Estevão, diante da morte, teve o rosto como o de um anjo, porque estava em chamas. Eles não buscavam agradar o mundo, eles buscavam agradar ao Rei. E por isso, o mundo não o suportava. Hoje, a igreja quer ser aceita, quer ser moderna, relevante, inclusiva. Mas quanto mais ela busca o aplauso do mundo, mais se afasta do altar de Deus. Porque o fogo não é atraído por estratégias. Ele é atraído por entrega. E onde não há entrega, há apenas cinzas disfarçadas de luz. Cristãos em chamas não fazem marketing da própria santidade. Eles são consumidos. Eles choram por aquilo que o céu chora. Eles vivem como se cada dia fosse o último, porque sabem que foram comprados por um alto preço. Eles não se vendem, não negociam, não retrocedem. Eles incomodam dentro e fora da igreja. Dentro, porque expõem a mornidão com sua sede. Fora, porque sua vida é um confronto vivo. Onde eles passam, algo se move. Porque o espírito que habita neles não é neutro. Ele é santo. Ele é fogo consumidor. Mas essa geração parece já não suportar ver um cristão assim. A luz incomoda os olhos acostumados com penumbra. A renúncia incomoda os que querem uma fé sem custo.
A intensidade incomoda os que vivem no piloto automático. Por isso, os que queimam são cada vez mais perseguidos, não com espadas, mas com desprezo. Mas Deus está levantando novamente uma geração que não negocia o altar. Jovens, anciãos, pastores, anônimos, homens e mulheres que não querem palco, querem presença, que não buscam fama, mas temor, que não querem apenas ser chamados cristãos, mas encontrados fiéis. Cristãos em chamas não precisam de reconhecimento humano. Seu aplauso vem do céu. Sua força vem do secreto. Sua motivação é eterna. Eles vivem com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. E como ele, estão dispostos a ser rejeitados, esquecidos, odiados, desde que o Pai seja glorificado. Você pode ser esse cristão, ainda hoje. Mesmo em meio à frieza da geração, ao cansaço da alma, ao comodismo dos altares modernos, Deus ainda busca corações que queiram ser incendiados. Ele ainda derrama fogo. Mas o fogo não vem sobre discursos, vem sobre sacrifício. Então, levante-se, reconstrua seu altar, retome a cruz, reacenda a chama, porque o mundo pode até não suportar os que ardem, mas o céu se move por causa deles. E os olhos do Senhor continuam percorrendo a terra, buscando alguém cujo coração seja totalmente dele. Se essa mensagem falou com você, não ignore o chamado. O maior perigo da igreja não está lá fora. Está dentro, na frieza que veste aparência de fé. Se você deseja reacender o fogo no altar do seu coração, escreva aqui nos comentários: eu quero queimar outra vez. Vamos orar juntos, como uma geração que não aceita mais viver morna. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Não guarde essa verdade só para você. E se ainda não se inscreveu no canal A Escola do Príncipe, clique agora em inscrever-se, ative o sino e junte-se àqueles que decidiram viver a fé como ela realmente é. Santa, radical e cheia de fogo. Que o Senhor te encontre como chama viva. Até o próximo ensinamento.